tem poder de fogo. O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo. A coragem sem limites tem poder de fogo. Seguindo seu caminho, com Digimon, seja sempre o melhor. Com Digimon, não pense estar sozinho. Com Digimon, você não está só. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Válvula de Escape. E hoje vamos continuar nossa série de Digimon Survive. Então, se não curtindo a série, por favor, deixa o like e vambora. Agora... todo mundo primeiro. Ela é muito parecida. Quem é ela? Do que o Kaito está reclamando? Não faço ideia, vamos ver. Vamos ter que descobrir. Que? Sério? Não que eu me importe. Rio. O que você acha daquela mulher? Por que achei que ela tá discutindo com o Kaito? Não faço ideia, vamos ter que descobrir. Concordo, mas... O quê? Podem deixar na mão? É, cara, eu não consigo conversar com alguém tão bonita. Fico super nervoso. Ignora, é óbvio que você não está sendo sincero quando fala desse jeito relaxado. Tô falando disso de propósito, falou? O que você acha daquela mulher? Por que acha que ela tá discutindo com o Kaito? Não faço ideia, vamos ter que descobrir? É. Ah, porra, só um jogo na pica pra mim. E vocês dois? Você está procurando se preocupar com o Kaito brigando com a Kama? Não. Não. Ei, o Kaito é amigo, acho que eles deviam ter um mínimo de preocupação. Eu não paro de falar desse Kaito, quem é? Hã? A gente não conheceu ele. Nunca. Ah, é verdade, vocês nunca encontraram ele. Ele é mesmo um amigo? Tem certeza que ele não é um monstro? Não se preocupe, ele é um amigo, sem dúvida. Opa. Como assim, Kaito já? Acho que ele... Deixa eu falar aqui com ele, não adianta. Mas nada, já tem conversa demais aqui. Eu tenho conversa demais, eu entendi. Conversa demais. O que você fala, Kaito? Essa mulher apareceu, começou a conversar comigo e ela tava com a bolsa da Mil. É mesmo? É, Mil? É verdade, eu não tô vendo ela em lugar nenhum. Cadê ela? Não sei, a gente ficou junto por um tempo, aí eu me afastei por um segundo e ela sumiu. Que horror. E aí essa mulher aparece do nada com as coisas da Mil. Parece mesmo suspeito. Mas por que chamar ela de monstro disfarçado? Até agora tudo que a gente encontrou era monstro. Por que ela não seria? Eu não sei se isso tem lógica. Viu? Ele tá convencido e eu não sei o que fazer. Só falei com ele porque ele é a única alma que vi por perto. E aí, o que você acha? Não me diga que você tá acreditando nisso. Eu estava fazendo um passeio perto de casa. E de repente uma estranha névoa me envolveu e me dei conta de que estava perdido. Não só perdido, mas num lugar que nunca tinha visto. Eu tinha andando até ver um menino. Quanto à bolsa, ela estava no caminho. Ia devolver se encontrasse o dono. Não vejo nada de errado. Também não. Mas o fato de que a bolsa de mim estar com ela é estranho. Kaito, relaxa. Pode ficar quieto um segundo? A única coisa que parece estranha nela é a habilidade de se defender sem monstros. Monstro? Como assim monstro? Quem você tá chamando de monstro? Nossa. Poderia ser isso. Que cara suspeito foi essa? Isso nada mais pra encenação do que surpresa de vida. Mas talvez eu pense mais. Que foi eu? Mãe? Hã? Como é? Ela me lembrou minha mãe.
Ela é uma boa pessoa, tenho certeza. É, nem um pouquinho suspeito. Não, que bom. Hum. O cara e essa mulher estão dizendo coisas muito diferentes. Em quem vamos confiar? Eu acho que a gente devia ouvir mais o Kaito. E por que você diz isso? Bom, eu concordo que a gente não tem informação suficiente para tomar uma decisão. Mas repita, aquela mulher sozinha por essas bandas me parece estranho. Você acha estranho ela sobreviver sozinha nesse mundo de monstros? Exatamente. Toda hora que tem um problema. Como ela poderia manter a calma aqui sozinha? Se eu fosse eu, já teria surtado. Shuji. Hum? Hum. O cara e essa mulher estão dizendo coisas muito diferentes que vamos confiar. Bom, que a minha opinião deles falar mais com aquela mulher. Por quê? Ah, olha pra ela, cara. Até o cheiro dela é bom. Minoru, você é esquisito. Seu rosto ficou todo vermelho. Minoru, sério. É sério, eu não tô decidindo com base nas aparências. Ah, certo, beleza. Acho que entendo o que você quis dizer. Hum. Né, coisa. Eu tô tentando dizer, eu não sei. Corta essa, confessa. Você sequestrou ela, foi? Ei, por favor, não me machuca, cara. Kaido, para, qual é o seu problema? Não precisa recorrer à violência. Ei, me ajuda aqui a parar o Kaido. Beleza. Me larga. Ela levou a Mil. Mesmo se não tiver levado, tem informações. Chega, vocês precisam se acalmar. Kaido, não precisa machucar ninguém, relaxa. Tá bom, vou parar. Polícia. Ufa, que alívio. Não, obviamente suspeita. O Kaito tá se molestando coisa muito diferente. Vamos ouvir o que mais o Kaito tem a dizer. Boa, é isso que vamos fazer. Lamrão, você acha que... Lamrão, agora você só sabe dizer isso? Então, pelo que você diz, é a minha intuição por enquanto, mas eu tendo a confiar no Kaito, já que ele é um amigo. Além do mais, a história com a mulher parece conveniente demais. Sei lá, desconfiar por ela estar com as coisas da Miu é meio, nada convincente. Cara, tu tem certeza de que não é uma conclusão precipitada? O que ela tem a dizer? Ah, qual é, pessoal? Tá com você, deve conseguir ver que tem algo meio errado aqui. Ah, bom, acho que a gente ainda não sabe o suficiente pra afirmar com certeza. Espera um minuto. O professor não disse que só as crianças são sacrificadas? E nesse caso, não é estranho ter um adulto aqui? É. É, você tem razão. Não tenho tanta certeza. Os sacrifícios podem não ter nada a ver com isso. Além disso, o professor foi trazido pra cá adulto. Talvez não seja tão estranho assim. Ah, certo. Quem liga pra desaparecimentos aleatórios? Ela fez algo com a Mil. Ah, ele tá ficando cansativo. Dá pra parar com isso? Ninguém? Mais ninguém. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá tentando chegar naquela torre de rádio ali. Torre de rádio? Você sabia que não tem sinal? Esperamos que os celulares funcionem lá. Seus celulares? É, aí a gente pode ligar e pedir ajuda. A gente pode...
Até te levar pra casa também. Ah, sim, seria maravilhoso. Bem, se vocês estão indo pra torre de rádio, eu sei como chegar lá. É sério? Se for verdade, seria de grande ajuda. Ah, sim, logo ali na frente tem um veículo que vai para o pico. Como chama mesmo? Ah, lembrei, é um teleférico. Posso levar vocês lá se quiserem. Uau, quem imaginaria que um teleférico aqui? Isso é ótimo, vai facilitar as coisas. Vai mesmo, obrigado por avisar. Espera, tem uma coisa aí que não faz sentido. Por que vir aqui? Como assim? Se você sabe o caminho até a torre, por que eu veio até aqui, onde não tem sinal? Ah, é uma boa pergunta. Pra falar a verdade, parece que você não sabia da torre nem dos celulares. O quê? Então você é um monstro? Imagina, eu só achei que poderia ter alguém por perto, então vim procurar eles. Andei por toda parte em busca de ajuda, usando a torre de rádio como referência. Desculpa se meu jeito confundir vocês, às vezes eu fico um pouco perdida. Ah, então tá, desculpa o mal entendido. Foi um mal entendido? A explicação me pareceu bem suspeita. さてさてお前ら話し合いもいいがよこんなとこでうだうだしてる暇ねえんじゃねえの確かにそうだね。僕らは早く電波塔に行きたいし、カイトは早くミュウを見つけねえと。だからさっさと話しやがれ。落ち着けってば、いちいち暴れんな。まったく手のつけられん乱暴者だ。まったくだよ。んでどうすんの？カイトを信じるかこの人を信じるかだっけ。この人が正しい。ママは私正直に言えばこの人をあまり信じられないけど、電波塔への道を知ってるなら教えてもらいたいわよね。そうだね。信じる信じないは別として、僕らには今目的があるわけだし。道案内があるならいいじゃない。迷ったら大変だもの。でもアグモンたちは迷わず行けたんだよね。僕生き方は知らないよ。え、そうなのか？すまん、これも言いそびれていた。俺たちは電波塔を遠くから見つけただけなんだ。じゃあ危うく道に迷うところだったのか。だったらなおさらいいじゃん。道案内してもらおうよ。そうよね、迷いたくはないものね。ちょっと待てよ。こいつの話を信じるのか。こいつはミュウをさらった怪物だぞ。ですからそれは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。たくま、いい加減決めようぜ。そうだな。 Essa mulher sabe o caminho pra torre, mas ela parece meio suspeita mesmo. Kaito é nosso amigo, mas ele parece confuso e estressado por causa da Miu. Sinceramente, essa Miu... Isso é bem óbvio que ela deve ser algum Digimon se disfarçando. Eu não confio nela não, muito suspeito. Tch, どいつもこいつも分かってねえ。もういい。俺は一人ででもミュウを探すぜ。あばよお前ら。あ、こら勝手に行くな。もうしょうがないな。説得して連れ戻してくれ。みんなは先に行ってて。君までそんな勝手な。僕とアグモンがいなくても電波塔には行けるでしょ。でもカイトの説得は時間がかかるかもだから、先に調査とかしておいてくれると助かる。オッケー、任せとけたくま。
僕たちも行く。春、みゆき。 Se eu não for logo, vou perder o Caio de vista. Não posso parar pra discutir. わかった。絶対に僕から離れないでね。行こう、アグモン。よう、また会ったな。あんなんだ、お前もこっち来たのかよ、タクマ。なんだじゃないよ。まったく勝手に一人で行動して。お前だって勝手に俺についてきてんじゃねえか。いや、せっかく再会できた仲間を一人にはしたくないだろ。そうかよ。小さいおまけを連れてくるくらい心配だったか。おまけ？ああ、二人とは初めてだよね。一緒に行動してるみゆきと春だよ。よろしく。よろしく。なんでもいいけどよ。勝手についてきたんだから足手まといになるんじゃねえぞ。Opa, tô errado. Eu apertei o botão, não sei. Eu aperto sem querer. Sempre faço essa merda. Agora estou Kumi. Segura as piadas de Kumi. Ai, Jesus, que vontade de fazer piada de Kumi. No alto daquele Kumi. Para. As vozes são mais fortes que eu. Plantei uma roseira. Então, Agumon, o que você acha que aquela mulher... O que você acha daquela mulher que a gente conheceu? Não sei. Tá, tipo, ela pareceu suspeito, mas... Não quero duvidar dela ser motivo. Ah, é? Você é mesmo legal, Takuma. Nada. Não tem nada a ver com ser legal. Não tem nada a ver com ser legal, Agumon. Tem a ver com ser indeciso. Eita, dureza. Lá ele. Olha, Takuma, eu quero que você se lembre disso se houver algo importante pra você em jogo. Não pense, haja. Se você deixar passar, não importa o que fizer, vai ser tarde demais. Certo? Vamos lembrar disso. Eu não disse nada, mas achei aquela mulher suspeita pra valer. Por que eu dei essa voz pro Dracmon? Eu não sei. Por que você acha disso? Por que você acha isso? Ela tinha maldade nos olhos, mas só quando olhava pra um de vocês. E você só faz isso agora? Por que não avisou antes? Como assim maldade? Era o olhar de um predador, o olhar de um caçador, um ladrão, uma fera carnívora. Cheio de um tipo de desprezo que só uma criatura dessa sentiria por uma presa. Parece bastante assustador. Se ela for realmente assim, significa que todos os outros estão em perigo. Não, eles estão em número maior. Ela não vai tentar nada sem que algo mude. Tomara que você esteja certo. Não é legal sair pra caminhar? É legal. A brisa é tão quentinha. É quentinha. Ei, Takuma, eles são sempre assim? Basicamente, na verdade, pra eles já é falar bastante. Ah, não me diga, algumas pessoas são bem estranhas mesmo. Ei, aquela nuvem se parece com o quê? Com uma nuvem. E aquela ali com uma nuvem. Essa pedra parece esquisita. É esquisita. Com o que você acha que parece com uma pedra? Puta que pariu! Tô começando a gostar do estilo de comunicação desses dois. Esse não também. Acho que o que importa é ser divertido pra eles. Passou já o tempo.おお、マジでロープウェイだ。ほほう。
これがここも校舎に負けず劣らず口かけてるのね。これロープウェイは動いてるのか？決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら来ると思いますよ。電気が通ってるんですか？あの校舎では電気もつかなかったのに。電気じゃなくて不思議な力で動いてたりして。ファルコモンたちもいるし、そういうのもあんじゃね？自動で動くって本当に大丈夫なのか？途中で落ちたりしないだろうね。そんなの無理。あんな高いところから落ちたら私もぺしゃんこだわ。落ちるの？そんなのダメよ。乗るのやめましょう。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊した者はいませんでした。よかった。ここ他に人はいないんでしょうか？整備をする人や管理人くらいいてもいいと思いますが。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か？いえ、少し気になっただけです。ちょっと葵さん、まだ疑ってんの？この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、亮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママ。あらなあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。いい人じゃん。それはまあ。皆さん来ましたよ。私ロープウェイ乗るの初めてだな。楽しみ。さあ乗ってください。目的地へ行きましょう。Estou preocupado com ignorar os outros, mas só posso continuar com Kaito por enquanto. Falar com ele. Olha, não é... é sim. Se a gente seguir nessa direção, vai chegar na plataforma do teleférico. Não acredito, a gente pegou o caminho longo. Quem diria que daria no mesmo lugar? Agora tô curioso pra tudo. Takuma, acho que é uma coisa. Ah, esse foi uma coisa, obrigado, irmão. Ah, tá. Ei, por que você não encontra nada? O quê? Eu tô ocupado procurando a Mio. Vá procurar esse tipo de coisa sozinho. Ei, olha como fala. Vou olhar pra merda, coitado. Oh, ほら、遊びじゃないんだ。危機感が足りないぞ。まあまあ、修二さん、目的地はすぐそこだし、ちょっとくらいいいじゃん。しかしだね。最後まで何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。もう硬いな。ずっと気を張ってたら疲れちゃうじゃない。高いの。皆さん大丈夫ですよ。もうすぐ着きますからね。電波塔に着けばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ええ、終わりますよ。電波塔の設備は生きているんでしょうか？あなたが離れていたということは。どうかしら？
それってどういやはりこの手でどうにかしなくちゃね。今ああ、あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがといやー、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。う。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんてね。それも一度にこんなにたくさん。どうしちゃったの？わからないよ。大丈夫。後になるけどあの子も捕まえてきてあげるから、心配しないでね。何を言っているんですか？ママ。まあでもあなたたちはここで終わりなんだけどね。いったた。みんな大丈夫？何があったんだ？頭ぶつけちゃったわ。大きな怪我をしてる者はいないようだな。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。マジで？ああ。りょう、後ろ。は？雲？また雲？何あれ、何あれ、妖怪雲女。なんて大きさなの。あの女の人は。鈍いね。いや、私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。怖っ。私はアルケにも別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちはここで死ぬんだから。さあ、この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう。修二さんどうする？だから僕は探索なんて嫌だったんだ。ママが。違う。あれはママじゃない。そっか。やっぱりママはいないんだ。